ele vinha aqui dar consulta, né, para as meninas, né, lá no fundo, lá naquela onde eu ia na escola. E depois, mais tarde, quando tinha aqui o centro, de lado, eu era responsável por anotar a quantidade de doses e explicar para as pessoas quantas vezes eu tinha que tomar o medicamento, o complexo B, aqueles remédios que ele trazia, que ia buscar em Roma. Então eu tenho um carinho imenso, porque o seu Hugo, né, Dona Dulce, né, agora a Ana, vocês, Coral, toda o Eurípides, né, são pessoas que nos inspiraram e nos inspiram muito até o dia de hoje. Por isso que eu estou aqui. E eu escolhi trazer uma passagem que eu acho que, talvez de todas as palestras que eu tenho, se eu tivesse que escolher uma reflexão só, tivesse uma oportunidade só, eu traria essa. Porque ela resume toda a doutrina de Jesus. E hoje eu estava vindo para cá com um espírito amigo que me acompanha, né? E eu, refletindo, fiquei pensando, puxa vida, se não tivesse havido essa passagem, uma provocação dos fariseus a Jesus, eu já vou contar qual que é a história, talvez tivesse demorado um pouco mais para vir esse mandamento que Jesus fala, o mandamento maior, né? E as coisas seriam diferentes talvez nos dias de hoje. Então a importância de Jesus ter se encarnado, ter trazido todas, nesses 3 anos de evangelho contínuo que ele trouxe, né? Esses ensinamentos, e nós estamos tendo o privilégio de estudar a fundo lá com a Ana, em Londrina, em Holândia, né? Através do grupo e da leitura do irmão Pastorinho, Sabedoria do Evangelho, que minha mãe fazia e a gente está replicando em 3 casas. Então, dito isso, eu queria lembrar que tem lá no capítulo 15, essa passagem, 24, que fala dos fariseus, né? Então está lá escrito lá, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi lhe propor essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Na verdade era uma provocação deles, né? Porque era quase que ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Porque doutor da lei era um estudioso, nós vamos ver depois quem são os personagens. Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é esse a que eu me refiro. Por causa dessa provocação nós ganhamos esse segundo mandamento que muda toda a história do mundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece pouco, mas não é. É muita coisa esse segundo mandamento. Vamos refletir um pouquinho. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Como é que era no tempo de Jesus? Até essa passagem era amar os amigos e odiar os inimigos. Essa era a regra, era o código de relação. A barra do relacionamento estava aqui. Sabe aquele salto em altura, né, que a gente vê lá nos Olimpíadas? Estava aqui. Aí vem Jesus com essa proposta de amar ao próximo como a si mesmo, pega a barra e põe aqui. Depois ele pega o amar os inimigos, vai lá, perdão, você pega mais um pouquinho, vai erguendo essa barra. Até hoje a gente está tentando pular ela, né? E está difícil. Mas é o divisor de águas dentro do Evangelho. Porque com essa passagem, com a compreensão dessa passagem, os espíritos que conseguem compreender e viver essa parte, eles vivem o Evangelho e transformam o seu processo evolutivo. Vamos ver quem eram os personagens. Primeiro, os fariseus, uma das seitas que interpretavam as Escrituras, se apegavam muitas palavras e as interpretações transformando-as em dogmas. Então tudo era dogma, muito ao pé da letra, né? Dos cultos exteriores. O doutor da lei era um dos fariseus que interpretava as Escrituras. Lá, em outras passagens, nós temos lá Nicodemos, que é o doutor da lei, e diversos, o sacerdote Arão, o sumo sacerdote Caifás, né? Eram doutores da lei, né? Os entendidos da lei dentro desse grupo de fariseus. Os saduceus
era uma seita judia, né? Jesus também era judeu, que formou por volta do ano de 348 a.C. por Sadoc, por isso saduceus. Eles não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus, mas acreditavam em Deus. Os fariseus também acreditavam na imortalidade e acreditavam na reencarnação, mas não sabiam muito como funcionava, como é que se dava. Tanto que no diálogo com Nicodemos, que não é o tema de hoje, isso fica bem explícito lá, mas eles tinham essa crença da reencarnação. Jesus, né, o Cristo cósmico, governador da Terra, e o nosso Jesus da doutrina espírita não é um Jesus de 2000 anos para cá, é um Jesus de 4 bilhões e meio de anos já, que a pedido do Pai Maior, junto com outros espíritos a seu mando, está lá no caminho da luz, bem no comecinho, né, se une, né, para formar o nosso planeta e é o governador desse planeta e de alguns outros, segundo alguns autores. Quem eram os profetas, né, citados ali na passagem, espíritos evoluídos que também foram enviados por Jesus antes de sua vinda para preparar o caminho dele. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E ele fala, né, de todo o teu coração, né, amar a Deus de todo o teu coração. Então vamos tentar interpretar um pouquinho. Primeiro, para mim, quando eu falo amar de todo o teu coração, simboliza o teu melhor sentimento de amor. Porque mesmo a semente de amor que nós temos dentro de nós, nem sempre a gente usa a melhor. Nem sempre a gente entrega a melhor semente nas nossas relações. Então ele está falando de todo o teu coração, entrega a tua melhor semente de amor, o teu melhor sentimento. De toda a tua alma. Então a gente fala alma e espírito. Existem várias formas de interpretar isso, mas assim, na doutrina espírita nós definimos, né? Alma, corpo e espírito está encarnado no corpo físico. Então, o que vale dizer sobre essa analogia, né, sobre essa ótica? Amar a Deus, mesmo quando o espírito estiver encarnado no corpo físico. E de todo o teu espírito, também, quando estiver no plano espiritual. Então, seja aqui, seja no plano espiritual, onde você quiser estiver, encarnado ou não, amar com toda a sua intensidade do seu coração. E aí ele estabelece, usa a palavra como, né, que também é importante para nós, até para o nosso intelecto raciocinar e entender, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o como estabelece o parâmetro para que nós tenhamos de que forma que a gente deve amar o próximo, né? Então tá aí, vamos refletir aqui. Primeiro que os fariseus não estavam preocupados em conhecer, em saber, estender o conhecimento. Queriam mesmo tentar Jesus para ver se ele caía em alguma contradição e com isso levá-lo lá aos tribunais, né? Então essa é uma coisa que é muito clara, porque eles eram muito estudiosos, né, da lei. Jesus, né, também. E Jesus, na sua grandeza espiritual, ele sabia das intenções. Então ele aproveita essa passagem, por isso que eu digo que é uma das passagens talvez mais importantes, que a gente talvez não se dê conta, porque ele resume todo o Evangelho praticamente numa frase, toda a proposta dele numa frase, e também considero Jesus o maior psicólogo do mundo. Nós podemos falar que ele é o maior filósofo, nós podemos falar que também é o maior médico, né, porque curou leprosos, paralíticos, qualquer profissão que a gente for encaixar, nós vamos ver. O maior mágico, né, porque ele bota uma boca dentro um estáter dentro de um peixe e pede para Pedro ir lá buscar, né? Fora, transforma dois peixes para 5.000 pessoas, 5 pães para alimentar 5.000 pessoas. Então tudo é muito superlativo na grandeza desse Espírito, porque ele é o Cristo cósmico, o Espírito que já conquistou a sua perfeição possível. Então ele resume todas as leis, né? Ele pega todas as escrituras que tinham do Velho Testamento até então, Torá, tudo, e resume nessa tríade, que para mim é o que a gente tem que levar no nosso dia a dia. Se a gente esquecer tudo, mas se a gente conseguir guardar isso como referencial de vida, dessa relação, a gente não vai se perder. Então ele fala do amar, né? Amar a Deus, próximo,
como a ti mesmo. Então eu botei ali um triângulozinho para a gente lembrar dessa tríade que a gente vai ver. Então nós vamos ver como é que, por onde a gente começa, né? O que é amar na concepção, a forma como que eu entendo. Se eu chegasse aqui agora, tivéssemos tempo, eu ia perguntar para cada um de vocês, o que é amar? Para o Léo, né? Para a Ana, cada um ia trazer uma expressão, uma percepção do que é amar. E todas elas estariam certas. Nenhuma delas estaria errada, porque vocês entregariam algo de bom, algum movimento, alguma ação do bem na percepção do estágio evolutivo que cada um está. Então, amar para mim o que é? É despertar, é acordar, despertar a centelha divina, o Cristo interno. Nós trazemos dentro de nós uma coisa que chama DNA divino, é o Cristo interno, não é o Jesus Cristo, é o Cristo que está dentro de nós, o reino dos céus que está dentro de nós. Tanto que Jesus, no diálogo com o sacerdote Caifás, quando ele sai do deserto da Judéia, passa pelo oásis de Jericó e segue até o templo de Jerusalém, ele se senta, Anaã, está lá na Boa Nova, começa a ver ele lá. Que fazes aí, Galileu? Passagem belíssima. Eu vim plantar a reino dos céus. E aí o sacerdote, que foi um dos que condenou ele, né, pergunta para ele, dizendo, como pensas fazer isso? Mas em tom irônico, né? Eu vim implantar o reino dos céus no coração dos homens. Quando ele responde no coração dos homens, ele tira o reino dos céus das alturas, aquele conceito de céu, de inferno, e traz para dentro do coração de Deus. E é disso que nós estamos falando, do Cristo interno, o reino dos céus, o reino de Deus, Cristo interno, centelha divina, DNA divino, é a mesma coisa. Então, dentro de cada um de nós, esse reino está aguardando, essa centelha divina está aguardando para que, como se fosse um diamante bruto. Vocês já viram um diamante bruto? Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de um diamante bruto, né? Que cada comportamento de amor que a gente vai desenvolvendo através da repetição, a cada reencarnação, é uma faceta desse diamante que foi lapidado. Quando o diamante fica todo lapidado, o conjunto dessas virtudes chama-se amor. Então está aqui, ó, diamante bruto lá, né? Não é tão bonito, nem aqui o diamante lapidado. Está vendo que ele tem diversas facetas? Então eu uso essa analogia porque o amor para mim é um conjunto de todas as virtudes. Não dá para pensar o amor, se tirar uma das virtudes que a gente vai ver aqui na frente, o amor não se sustenta. Então é um conjunto de virtudes que, pouco a pouco, a cada experiência reencarnatória, nós vamos desenvolvendo. Por isso que a reencarnação é a chave para entender a justiça divina. Não é possível entender um Deus justo, conceber um Deus justo como uma vida só. A menos que os salmos também estivessem errados. Jesus fala, cerca de 3 dias antes da sua crucificação, que ele reafirma o que havia sido falado nos salmos. Ele fala assim, não é à toa que eu vos falei, né, com outras palavras, que vós sois deuses. Ele fala, vós sois deuses. Vocês já ouviram isso? Como é que a gente vai se tornar Deus numa experiência encarnatória só? E os que nasceram antes de Jesus, e os que nasceram antes de Moisés, que nem sabiam disso, não tiveram a mesma oportunidade. Então a reencarnação é um fato. E ela é fundamental nós passarmos a concebê-la intelectualmente, que precisa ser pelo intelecto, pela razão, para poder entender que tudo que se semeia, tudo que se aprende, não se perde, se forma. Mas como é que a gente faz isso, né? A gente está falando de amar, é muito bonito, muito legal, né? Por onde começar? Dessa tríade aí, amar a Deus ou ao próximo, começa por Deus, começa pelo próximo, começa comigo, né? Eu fiquei pensando quando eu fui fazer essa palestra, vou começar por onde? Né? Tentei racionalizar, né? Como bom bancário, né? Aposentado, qual que é o primeiro passo para acedar, né? Então eu acredito que o primeiro passo é começar em nós. Primeiro, nos amarmos. Se a gente não se amar, como é que você vai amar o outro? Como é que vai amar a Deus, a divindade, que é uma coisa tão grande, tão difícil até para a gente ainda conceber, né? Então o amor começa em nós. Assim como o perdão começa em nós, que é uma manifestação de amor. Vamos ver como. Então o que é nos amar?
na minha interpretação, é direcionar a nossa vontade para dentro de nós. Então, eu vou fazer uma analogia do amar a nós e amar ao próximo. Então, primeira coisa, para nos amarmos, nós temos que direcionar a nossa vontade para dentro de nós. Por que a vontade é importante? Naquele mesmo trecho, Jesus conversa com o sacerdote Aná, ele fala assim, não existe, ele pergunta lá, né, como é que você vai implantar o reino do céu? Acaso tem algum exército, né, alguma coisa assim? E aí ele fala assim, que não existe mármore mais bonito do que o sentimento, e arma mais bonita, ou mais importante, ou o cinzel mais importante do que a boa vontade. Então ele coloca em dois pilares, o sentimento, e do outro pilar ele coloca a boa vontade. A boa vontade é o princípio de todas as virtudes, porque sem boa vontade você não desenvolve comportamentos repetidos com disciplina. Inclusive até os vícios precisam da disciplina repetida, porque eles não se instalam em repetição, que se tornam comportamentos viciosos ou virtuosos. Então, direcionar a nossa vontade para dentro de nós. Então, como é que é direcionar? Como é que se faz isso? É entender o que o nosso espírito precisa. Quando a gente não sabe o que o nosso, realmente o espírito nosso precisa verdadeiramente, nós vamos ficar fora desse processo que a gente chama de autoconhecimento e vamos ficar refém das nossas paixões milenares, dos comportamentos viciosos milenares. Enquanto a gente não conhecer os gatilhos que nos levam, que eu chamo para a fase 2, já viu aquele joguinho que tem, fase 1, fase 2, vai mudando de fase, vai ficando mais difícil? A fase 2 nossa é quando você sai do tamanho, quando você perde o equilíbrio, quando você desarmoniza, quando você decapta o intelecto, a razão, e passa a agir com a emoção exacerbada. Enquanto a gente não descobre quais são os gatilhos que nos levam, que nós temos interno, a essa fase 2, e não desenvolvemos comportamentos que nos deem ao espírito uma outra opção, que não seja aquela olho por olho, dente por dente, a gente fica refém. Então, nos amar começa a conhecer esses gatilhos. A psicologia ajuda a fazer isso. Quando você está lá desarmonizado e não consegue fazer sozinho, você vai lá no psicólogo, no psiquiatra, né? Aqui tem um muito bom, o Dr. José Gonçalves, da minha família, né? Quando a coisa está difícil, que eu não consigo sair sozinho, eu vou lá. Não há demérito nenhum. Preciso me entender. É importante a gente se entender. O que é importante para o meu espírito? O que está pegando naquele momento da minha história para eu poder seguir a minha vida? Então, desenvolver comportamentos que nos libertem desses gatilhos que nos levam ao desequilíbrio. Também nós precisamos conhecer as nossas potencialidades, porque não é só a parte ruim no processo de autoconhecimento. Tem muita coisa legal que a gente tem, que o outro sabe, e que às vezes a gente desconhece. Isso é fundamental. E eu, quando eu trabalhei 40 anos no banco, 35 na Caixa, me aposentei aqui em Cambé. E eu tive oportunidade de cuidar de vários projetos profissionais, né? Gostava muito de gestão de pessoas, de cuidar das pessoas. Não ganhava nada para isso, mas era uma coisa que me fazia muito bem. E quantas vezes eu falava para as pessoas, olha, eu vejo em você tal coisa, né? Que a pessoa me desconhecia. E a partir do momento que ela criava consciência daquilo, e ela focava naquilo, fortalecendo aquele lado que ela tinha forte, que ela não percebia, e também falava com amor, esses pontos precisam ser trabalhados, como é que você enxerga isso? Então é isso que é nos amar, né? Precisamos também amar o corpo. Alguém aqui ainda tem dúvida que o corpo não é nosso, que é emprestado, que nós temos usufruto? Meu corpo, a minha casa, a minha mulher, o meu... Né? A gente tem um ego tão exacerbado ainda. Não, na verdade é o meu intelecto e a minha moral. E o meu espírito. O resto é usufruto. O planeta é usufruto, o corpo físico é usufruto. Então nós temos que cuidar dele. Porque se a gente não cuida do corpo, o que acontece? Ele interfere no projeto espiritual. Se você não tiver bem de saúde, naturalmente você vai desviar do teu caminho. Você vai conseguir fazer as coisas.
Nós vamos ver quais são esses projetos aí. Continuamos. Então, cada um de nós, antes de reencarnar, muitos anos antes, tem apoiado pelos espíritos nas colônias espirituais das quais nós estamos vinculados, tem lá nosso lar, Alvorada Nova, Céu Azul, aqui na nossa região, seja lá qual for, aquilo que a gente chama de projeto reencarnatório. Todos nós, antes de ninguém vem por acaso. Aquela criança, aquela menina que engravida, né? Donada, mãe solteira, né? que de uma hora para outra está ali. Ninguém vem ao mundo sem um projeto reencarnatório, sem a permissão divina. Todos têm uma função. Então, se em algum momento da vida de vocês, de suas filhas, dos seus parentes, forem surpreendidos por uma vinda de alguém que aparentemente não estava programado, eu tenho certeza de que há toda uma programação, talvez não consciente da nossa parte. Eu vou falar uma coisa maravilhosa para você. Ele falava assim: antes mais um do que menos um. Sabedoria, né? Antes mais um. Às vezes é aquele espírito que está vindo ali para te ajudar lá na frente e você vai estar o tranco nos momentos mais difíceis. E na minha vida, na minha família, tem diversos casos assim. Então o projeto reencarnatório é que nem um Waze espiritual. Já viram o Waze, né? Então foi lá de Rolândia para cá, o Waze vai vir aqui para de Inglaterra, vai virar ali e tal. E o que é legal, que ele respeita o livre-arbítrio nosso. Porque o teu livre-arbítrio pode ser que eu chegue aqui e queira virar para outra rua. O que o Waze faz? Ele fica xingando você? Ele simplesmente recalcula a rota e te manda você o caminho mais curto. No projeto reencarnatório também há o respeito do livre-arbítrio. As coisas que não tiverem que passar, elas vão passar. Mas, com dor ou sem dor, né? Não vai ficar brigando conosco. Só que nós temos a oportunidade de amenizar as dores, de diminuir as dificuldades na medida em que nós nos tornarmos bons. Me lembro do meu pai, aqui, ó. Esse menino aqui, ó, que leva o nome da estação. Meu nome é igualzinho. Dr. Luiz Carlos Pedroso. Era para ele ter tido um câncer de intestino. E ele teve uma retrocolite ulcerativa. E era um troço danado também. Tinha que correr para o banheiro na hora que dava um sinal assim, 3, 2, 1, tinha que correr. Ele saía correndo. E ele conversando com o Divaldo, uma dessas vidas que ele esteve aqui no seu Hugo, e o Divaldo contou para ele. Eu quero fazer um parênteses aqui do Divaldo. Divaldo, 2 semanas atrás, ou 3, na terça-feira, 15 para as horas, ele desencarnou. Eu tive o privilégio, quando o Divaldo vinha e ficava aqui na casa do seu Hugo, no ano em que o Chico foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz, ele foi fazer o Divaldo veio e foi fazer uma palestra em Rolândia. Naquela época era o Augusto César Manucci, que estava conduzindo, isso e tal. E eles foram almoçar em casa, o filho do Augusto, o Divaldo. E o Divaldo estava, depois que almoçaram ali, comemos lasanha, gostava, né, aquelas coisas, porque o filho do Augusto, César Manucci, gostava de lasanha. Aí ele falou: olha, filho, tem aí que você gosta, uma pessoa maravilhosa, cara. E aí sentou ali, o Divaldo sentou aí, eu, sei lá, 12 anos, 13 anos. Estava ali sentado ali do lado e ele conversando. E ele falou uma frase para mim, que eu me lembrei, foi a primeira frase que eu me lembrei quando eu recebi a mensagem que ele havia desencarnado. Ele, do nada, ele solta assim: eu não posso desperdiçar a minha reencarnação. Essa reencarnação. Estava ali e ficou sério: eu não posso desperdiçar a minha reencarnação. Talvez por já ter desperdiçado alguma. O espírito da grandeza dele. E aí, quando eu recebi a coisa, eu lembrei: que bom que ele não desperdiçou a reencarnação. Espírito vitorioso. Mas sigamos. Então, todo esse projeto reencarnatório ele é elaborado depois de muitos anos antes de nascer, que vai traçar a nossa melhor rota, a nossa melhor experiência, né? Para nós evoluirmos, né? Então, vai definir a profissão, quem é que vai ser os pais, né? Os pais precisam aceitar. Pensa que é assim que vem, né? Cai ali, escolhe o espermatozoide lá para ligar na hora lá, tira para o ímpar. Não é assim que funciona. Há toda uma programação reencarnatória. As doenças, as expiações, né? Tudo isso, né? Para a educação do espírito.
E aí, eu dividi em 4 para ficar mais fácil. 4 projetos. O projeto familiar, né? Os nossos parentes, os nossos amigos, né? O projeto físico, né? O nosso corpo físico, o projeto profissional e o projeto espiritual, que na verdade é todo. São os 4. Por que eu quero dividir isso em 4? Eu estou junto e também divido em 4 com outros nomes, mas para a gente entender por que a gente desarmoniza, né? O que acontece quando a gente deixa um desses projetos de lado, em segundo plano? Essa é a reflexão que eu quero fazer com você. Quando a gente centraliza todo o nosso tempo em um deles em detrimento do outro, ou da profissão, ou do corpo físico, ou da família, ou do espiritual. Só que cuida de um e abandona os outros. Existe a lei de causa e efeito que nós estamos mergulhados. Certamente isso terá consequências lá na frente. Então, o que isso tem a ver com amar? Amar é buscar o equilíbrio desses 4 projetos. Não dá para largar o corpo físico, não dá para largar o projeto familiar, não dá para largar o projeto profissional, mas eu sei que o projeto espiritual, na prática a gente larga. Quantas pessoas eu conheci que mergulharam na profissão, trabalhavam 10, 12, 15, não iam para casa, arrebentaram suas famílias, seus casamentos, né, com transferências, com coisa. Um dia lá na frente, não tinha tempo para fazer exercício, um dia lá na frente o corpo cobra. O corpo cobra, bota você num hospital, numa casa, numa cadeira de roda, porque você não deu atenção, mas ele não é castigo. A gente causa efeito. Ou os filhos não dão bola, os irmãos não estão nem aí com você, os parentes não têm, os amigos não têm mais amigos, mas o quê? E nessa relação? Qual foi o teu papel? Será que em algum momento você não os relegou? Então amar é cultivar a relação conosco, com os outros, esses 4 projetos. Então, quando a gente direciona para um deles, por exemplo, a profissão, deixando de lado a família, lá na frente vem a desarmonia, entende? Então, está aí. De novo, para vocês lembrarem. Tá? E amar o próximo. A gente já sabe que amar a gente é direcionar a nossa boa vontade para dentro de nós, através do autoconhecimento, desenvolvendo o comportamento, conhecendo os nossos gatilhos. E amar o próximo é direcionar essa mesma boa vontade para o outro. Quem é o próximo? Todos que estiverem no nosso círculo de influência, dentro do trabalho, dentro da nossa família, dentro da sociedade, do desconhecido, aquele que cruza, aquele que está na rua, em situação de rua. Eles são os nossos próximos. E aqui eu coloquei aqui, para elucidar um pouquinho, quando eu coloquei o diamante, cada faceta do diamante é uma virtude, né? Então nós vamos ver aqui por que o amor tem essas diversas raízes, né? O amor é acolhimento. Quando você pensa em amor, a primeira palavra que me vem é acolhimento. Jesus, acolhimento. Seu Hugo, acolhimento. Minha mãe, acolhimento. Os espíritos, Chico, acolhimento. Madre Teresa, irmã Dulce, acolhimento. Se eu tirar o acolhimento do amor, ele não sobrevive. Se eu tirar a tolerância do amor, ela não sobrevive. A benevolência, a compaixão, elas andam de mão dada. Quanto mais virtudes nós tivermos desenvolvidas, vamos explicar nós outros, melhor seremos. Generosidade é uma faceta do amor. Lealdade. Ser leal. Não se corromper por coisas de poder, de coisas temporais. Leal à esposa, os filhos, a educação, aquilo que você acredita, não importa. Eu era muito, na empresa que eu trabalhava, eu sempre fui muito leal aos meus princípios espíritas, as coisas que eu acreditava. Eu não negociava isso. Então, meus chefes ficavam doidos comigo. Eu falava de igual para igual com eles. E tem que ser relação horizontalizada. Quando eu não concordava, eu achava que estava errado, estava atropelando o cliente, estava fazendo uma coisa que eu achava que não devia ser. E quantas vezes depois eu tinha que ir lá e ficar 3 horas na sala conversando lá, escutando a conversa. Mas é importante a gente ser leal aos nossos princípios, perseverar, disciplina. Você acha que a disciplina não faz parte do amor? Não existe amor sem disciplina. A gente não desenvolve virtude nenhuma sem disciplina.
Uma das virtudes mais importantes, tanto que Emmanuel pede a Chico só 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Não pede mais nada. Sem disciplina você não vai na academia, você não caminha, você não cuida do teu corpo, você sabe o que o outro está sentindo, né? O perdão das ofensas também começa em nós. E perdoar, para mim, a tradução de perdoar, perdão das ofensas, era dar uma nova oportunidade. Porque perdoar não é voltar atrás. Ninguém volta. Tem a ver com daqui para frente. A Ana até falou sobre isso ontem, sobre o perdão lá no centro Zita Pedrosa. Com outras palavras. Tem a ver com daqui para frente, é dar uma nova oportunidade. Deus nos perdoa todos os dias. Sabe de que forma? Quando você desperta. Quando você despertou aqui no plano físico, Ele te perdoou, te deu mais umas horas, alguns dias para trabalhar. Mesmo quando você desperta no plano espiritual também, porque você continua vivo. É como se falasse para você: vai, filho, segue, faz diferente hoje, não importa se você errou, se você traz algumas mágoas, algumas culpas no teu processo de relacionamento, faz diferente hoje. Dá tempo. Nós somos espíritos milenares, dá tempo de reconstruir aquele relacionamento com o irmão, com a irmã, dá tempo de reconstruir o relacionamento com o filho, com a filha, com o chefe, com seja lá quem for. Faz a tua parte, estende na ponte os tijolos que precisam ser estendidos, a parte do outro é do outro. Se liberta. Paciência, indulgência, né? Então, qualquer virtude que vocês falarem para mim vai estar aqui, né? Então, é preciso que a gente, amar o próximo, é preciso a gente cultivar esse jardim. Para mim, relação é jardim. Eu e Léo. É um jardim minha relação com ele. A gente tem que cuidar, tem que estar semeando, tem que estar adubando. A gente se vê muito pouco. Mas as poucas vezes que a gente se vê com outros amigos, é cultivada com amor. Não tem espaço para a erva daninha crescer. Se tiver, a gente tira logo, para não deixar crescer. A gente olha nas telhas boas, ele sempre vai lá e fala do selo, né? Fala do selo do seu Hugo, né? Eu falei do selo do acolhimento, que era o seu Hugo, né? A gente sempre está semeando. Então relação é semeadura, é cuidar dessa relação. Mandar o WhatsApp, fazer a visita quando for possível, levar o bombonzinho, o bolinho. Não importa se o outro é um chato. Ele está cheio de gente chata. Todos nós temos irmãos difíceis, parentes difíceis, todos, sem exceção. É alguém dentro da nossa família que a gente não se dá bem. E é dentro da família mesmo que estão os nossos maiores desafios. Faça a tua parte. Comportamento de amor repetido. O que o outro vai fazer, tem aquela palavra que é a cara do seu Hugo, é a vida do seu Hugo. Eu vou falar só a primeira frase, porque depois que eu entendi a primeira frase, aquilo mudou muito a minha vida. O semeador saiu a semear. O semeador não fica semeando na casa dele pela janela. Ele sai da zona de conforto dele, sai a semear. Ele não está preocupado se a semente dele, que é o amor que ele tem, vai cair no terreno pedregoso, espinhoso, à beira do caminho ou no solo fértil. Ele entrega, ele semeia. Para mim, amar é semear, é entregar a sua melhor semente. Não importa o que o outro vai fazer, se ele está pronto, se ele não está pronto, se ele vai. Porque se Jesus pensasse da mesma forma que nós pensamos hoje, ele teria desistido de nós. Há quanto tempo ele vem semeando em nós? Quantos convites foram feitos para nós ao longo dos séculos, até antes dele, para entrar na sua vinha? Eu que eu diga, eu fui sacerdote por mais de uma vez em outras encarnações. Trabalhei nas cruzadas, incendiei aldeias, trabalhei na Inquisição. Queira Deus não tenha sido cientista para promover equipamentos de tortura, mas certamente usei. Por isso que está aqui no Espiritismo hoje, aqui na frente, não por mérito, mas por oportunidade de refazer as coisas de uma forma diferente, espalhar a verdade de um outro olhar. Então, amar o próximo é preciso a gente cultivar essa relação, conhecer as necessidades do outro, entregar
a nossa melhor semente. Tem uma passagem belíssima que Jesus, de novo o fariseu, né? Começou com o fariseu, praticamente eu vou terminar com o fariseu. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. O fariseu, eles viviam testando Jesus, mas ele aceita. E aí o simples aceitar dele já é um ensinamento, né? Jesus aceita, ele não discrimina, ele acolhe. E ele vai lá. E naquela época, os jantares não eram como esses em volta da mesa. Eles tinham que fazer um círculo, né? Tem umas almofadas onde eles, com a mão esquerda, eles ficavam deitados, com o pé para trás, e com a mão direita, na frente, um banquete nu, né? Onde tinham ali as comidas, eles iam comendo com essa mão. Né? Você já viu isso naqueles filmes romanos, né? É muito bem retratado, né? Ali no meio dançavam, ali no meio os serviçais abastecidos. Uma determinada hora da noite, entra uma mulher e vai por detrás de Jesus. Começa a chorar, com as lágrimas, lava os pés de Jesus, seca com seus cabelos e traz um vaso de alabastro com um perfume e passa a untar os pés de Jesus com aquele perfume. E aí se desenrola essa passagem do julgamento do fariseu, dizendo que se ele soubesse que essa mulher era uma mulher de vida fácil, ele não deixaria que... E Jesus fala que, lendo o pensamento dele, fala para o fariseu, sem ele verbalizar nada, que ela, quando ele chegou lá, ele não recebeu o ósculo, não untou a sua cabeça, e ela veio, entregou as suas lágrimas, secou com os seus cabelos e quebrou o seu vaso de alabastro, entregando o seu perfume. Por muito amar, ele fala para ela, você foi perdoada pelos seus pecados. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa passagem que me tocou muito, para a gente finalizar e depois com amar a Deus? Que para mim amar, todos nós trazemos o vaso de alabastro dentro de nós. O perfume, o melhor perfume que nós já produzimos, que é o nosso amor. Amar é quebrar esse vaso de alabastro nas relações, entregar esse melhor perfume, entregar a melhor semente nas relações, não aquela sementezinha ruimzinha que a gente tem lá nos comportamentos mais negativos, mais primitivos. Por isso que essa passagem de Jesus, dizem que foi Maria Madalena, lá na Bíblia não cita, mas na literatura espírita cita Maria Madalena como sendo a mulher que quebra, né, o vaso de alabastro e unta os pés, lava os pés de Jesus. Ela dá esse ensinamento muito grande. Parece que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo. Tem, porque nas nossas relações, a partir de hoje, de amanhã, não podemos entregar o que nós temos de melhor ou o que nós temos de pior. A melhor semente ou a menor semente, ou a pior semente que a gente tem. Ou a semente mais ou menos. Porque a gente faz isso. Vocês não fazem? E às vezes a gente faz até em forma de a pessoa pede alguma coisa, você sabe como é que funciona, mas não entrega tudo. Não entrega o teu melhor intelecto, a tua melhor moral na relação. Isso é o exemplo de quando a gente não entrega o nosso melhor perfume, a nossa melhor semente. Então, entregar, amar o próximo e amar-se é entregar o que nós temos de melhor dentro de nós. E amar a Deus, para a gente finalizar, está lá nos 44 minutos, segundo tempo, não vai ter prorrogação, se Deus quiser. Amar a Deus para mim, assim, Deus é tão grande, é tão infinitamente grande, que a forma que eu enxergo de amar a Deus é amando tudo que Ele criou, passando por mim, meu próximo. Quando eu permeio a minha relação com o cachorrinho, com as plantas, com a natureza, com tudo que Ele criou, porque tudo foi criado por Deus, qualquer coisa que você for imaginar foi criado por Deus, nós somos co-criadores, nós estamos amando a Deus. Se eu entrego, permeio essas relações com os animais, com as plantas, com o nosso próximo, comigo mesmo, com o meu corpo físico, entregando o que eu tenho de melhor do meu conhecimento, do meu intelecto, o que eu tenho de melhor da minha moral, aquilo que eu já tenho, porque ninguém entrega o que não tem, eu estou amando a Deus.
Então daí, gente, essa é o resumo, né, do Evangelho de Jesus na minha concepção, que tem a ver com relação. Não tem a ver com templo de pedra. A proposta de Jesus está falando de relação. Você com você, você com o teu próximo, você com Deus. Todo o Evangelho que a gente estuda, nós temos estudado bastante isso, está falando de relação. Ele pegou para finalizar, pegou essa barra da relação aqui, amar ao inimigo, pôs aqui em cima. Perdoar 70 vezes 7, pôs aqui em cima, aqui embaixo. Até hoje a gente tem dificuldade disso. Por isso que quando eu estava vindo eu me dei conta, meu Deus, talvez se não tivesse tido esse diálogo, não sei em que momento viria isso, certamente viria porque ele veio. Mas a importância dessa provocação dos fariseus, a importância da provocação de um fariseu na nossa vida, em algum momento quando nós somos cutucados por fariseus, entre aspas, né, que às vezes não querem saber o que estão perguntando, querem só te desestabilizar, ver se você cai. Entrega o teu melhor. Essa é a proposta. Entrega a tua melhor semente, o teu melhor perfume e deixa. O semeador saiu a semear. Semeia e espera o tempo de cada um. Obrigado, meus irmãos. Obrigada, Luizinho. A gente sabia que ia ser assim, muito especial, trazendo para a gente a oportunidade de revermos aqui. Com certeza, muitos de nós já temos o conteúdo, mas precisamos estar sempre relembrando. E eu me lembrei muito daquela música que eu venho da Igreja Católica, da música Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Aí ela continua, é um poema muito lindo, porque diz que a sua alma fica ainda mais bela. Então, muito obrigada, porque você despertou em nós essa vontade de sermos melhores, de oferecermos o melhor e despertarmos no outro o melhor. Muito obrigada, que Deus o recompense. Acendendo luz, né? E onde a gente acende luz, não há trevas. Obrigado, Luizinho, pelo seu estudo, pelo seu carinho conosco. Você acendeu muito o nosso sol interior. Gostei muito da expressão comportamentos de amor, que a gente possa contabilizar quantos comportamentos de amor nós passaremos a ter. E elevar sempre, né, como você trouxe para a gente a imagem da vara, elevar sempre essa meta. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que sigamos em paz, retornando aos nossos lares, dividindo com todos tudo que aqui recebemos. Obrigado pela presença de todos os trabalhadores da casa.